RFI Convida. Adriana Moisés. A RFI recebe hoje a carioca Maria Marques, autora do Guia Prático de Tradução do Francês para o Português nas Entrelinhas, publicado pela editora Longarina. Formada em Língua e Civilização Inglês-Francês pela Faculdade de Letras da Sorbonne Nouvelle, Maria vive na França há 40 anos, atua como tradutora, além de ter sido professora de mestrado de tradução da Escola Superior de Intérpretes e Tradutores de Paris. Bem-vinda à RFI, Maria. Muito obrigada, Adriana. Obrigada por essa conversa. Maria, seu guia nas entrelinhas reúne 1001 verbetes de palavras e expressões em francês que, conforme o contexto da frase, adquirem significados diferentes na tradução para o português. Como nasceu esse projeto e qual foi a sua motivação para escrever esse guia? Então, Adriana, esse projeto nasceu de uma necessidade, né? Porque do francês para o português existem dicionários unilíngues, bilíngues, mas eles não são suficientemente, digamos, extensos e profundos para as necessidades do tradutor, né? Eles explicam o que é, eles dão definição, mas eles não explicam tudo. Se a gente pegar, por exemplo, uma palavra como chantier, né? Chantier é um canteiro, né? Por exemplo, um canteiro de obras. Se você for no dicionário unilingue de francês, o que a gente vai ver é essa definição, canteiro de obras. Mas, por exemplo, se eu disser a RFI apresentou seus chantiers prioritaires, essa definição não tem no dicionário. Então, é esse tipo de, digamos, de curva, né, que a palavra foi adquirindo com o uso, com o tempo, que o tradutor fica, às vezes, muito tempo buscando, mas o que isso quer dizer, ou qual é a maneira mais idiomática de expressar isso. Então, foi uma necessidade pessoal minha. No início, eu não tinha nem, digamos, a pretensão de publicar, né? Eu até questionava um pouco, eu sou tradutora, eu não sou... não tenho especialização, por exemplo, em lexicografia, não me sentia assim, com legitimidade, vamos dizer, para publicar, né? Mas, aos poucos, o trabalho foi ganhando vulto e eu decidi compartilhar. Então, foi essa motivação, né? Você fez, inicialmente, coletou um número muito maior de verbetes que você achava que precisavam dessa contextualização na frase. Porque é importante dizer para os ouvintes que essa é a riqueza do guia. Você cita os exemplos em que aquele termo, o mesmo termo, como chantier, pode ter usos completamente diferentes que a gente nem imagina. Aliás, no exemplo que você deu, seriam as diretrizes da RFI. Isso, os planos, os projetos e programa, tal. Né? Por que esses 1001? Você considerou que foram os mais complexos ou os mais de uso mais comum? Olha, como você disse, na verdade, no início, eu comecei a anotar, né, todas as palavras nas quais eu tropeçava, né? Tropeçar é o quê? É que eu tinha que parar, pesquisar, refletir, perguntar para colegas também, e eu ia colecionando essas palavras e as várias traduções possíveis, vamos dizer assim. E aí eu trabalhava, então eu não podia ficar o dia inteiro me dedicando a esse projeto, né? Então foi uma coisa que levou uns 15 anos, né? Aos poucos eu ia completando. E aí depois eu fui aperfeiçoando e selecionando um pouco, digamos, em função das minhas necessidades, também em função de erros, né, digamos, de estudantes meus, né? Para mim, por exemplo, tinha coisas que eu considerava fáceis, mas eu via que as pessoas tinham dificuldades. Por exemplo, a vol d'oiseau, né? A vol d'oiseau é em linha reta. E eu tive uma estudante, por exemplo, que traduziu como no voo do pássaro, né? Então, era uma distância, a vol d'oiseau são tantos quilômetros.
ela traduziu ao pé da letra. E, para mim, quer dizer, eu falei, não, essa aí vai para o trono, porque ela merece, claro, ela merece um verbete, né? Uma explicação. Isso, então eu ia fazendo... conforme a experiência prática que você teve com seus inspiração, estudantes. o tempo disponível. E aí, claro que na pandemia, né, eu tive mais tempo para me dedicar, eu vi que eu tinha já quase 1.000, eu falei, tá um número relativamente bom, né, para publicar. Até porque com 1.000 verbetes ele tem 536 páginas. Se eu fosse fazer as 2.000 que eu tenho, ia ser 1.000 páginas, ia ficar até difícil de manipular, né? Tem um outro aspecto que ele é muito mais agradável de ler do que um dicionário em si, porque o dicionário, às vezes, a gente tem dicionários com exemplos, mas nesse guia em particular, os exemplos são realmente ricos. Eu vou dar um exemplo aí de uma palavra super comum, que é a palavra ménage. Ménage os brasileiros conhecem num sentido figurado. De ménage à trois. Do ménage à trois. Principalmente quem gosta de cinema francês. Mas ménage quer dizer casal, família, um lar. Exatamente. E ainda é uma palavra que ocupa 2 páginas inteiras do seu guia nas derivações. E você esqueceu de dizer faxina também, né? E também. Ménage, fazer faxina. Né? Incrível. Como é que você... que leitura você faz da complexidade e da riqueza dessa língua francesa, né? Que oferece tantos usos para uma mesma palavra? Olha, vamos dizer uma questão de economia, entre aspas, né? Eu acho que a língua francesa ela tem uma capacidade de criar imagens muito rica. Eu não sei se é maior ou menor do que o português, mas eles usam e abusam, né, dessa capacidade, e eu acho que é uma riqueza, sim, porque no dia a dia, né, nas conversas, a gente pode usar expressões que talvez se a gente usasse em português fosse um pouco um discurso meio cheio de chavão ou de clichê, enquanto que em francês essas imagens, essas expressões, essas palavras, né, elas têm digamos, um impacto diferente, elas têm um sentido muito pleno, elas não são vazias, e isso, para mim, é uma riqueza. Uhum. E como é que você está vendo a evolução da língua francesa com depois da internet, aí, principalmente das redes sociais? Olha, outro dia eu estava pensando nisso com uma palavra também que está aqui no guia, que é site, né? Em francês, a palavra site, né, sempre existiu muito antes da internet, né? Um site é uma palavra que designa um lugar que pode ser um lugar meio vago, né? Que pode ser aberto, fechado, pode ser um monumento, pode ser um parque, pode ser uma fábrica, um escritório, um site, né? E depois, quando apareceu o site, né, internet, aí eles tiveram que usar site internet, né? Porque se eu disser visiter notre site em francês, é meio ambíguo, né? Você pode ser visiter o nosso escritório, por exemplo, o nosso estúdio, sei lá, como pode ser também visite o nosso site na internet, não é? E então sempre teve essa diferença, né? Site e site internet. Inclusive na hora de traduzir, quando tem site internet, quando a gente traduz para o português, a gente não precisa colocar internet, porque em francês e em português não tem essa ambiguidade, né? Então isso evoluiu e agora eu acho que está no caminho contrário. É engraçado, eu tenho visto cada vez menos site internet. E eu acho que é porque, digamos, esse universo de redes sociais, esse universo virtual, está cada vez ganhando mais espaço, né? E agora, quando a gente vê a palavra site, já quase automaticamente pensa que é o da internet e não os usos mais antigos que a palavra tinha na língua. Então, esse é um movimento, né, da língua que vai, que volta e que se adapta à realidade, né? O francês e o português
mesma coisa. Maria Marques, você chegou aqui, se não me engano, em 1985, 86. Isso. Tem aí 40 anos Uhum. de atuação, um pouco menos, porque você começou a estudar um pouco mais tarde, como tradutora. Que conselho você daria para quem está começando nesse universo da tradução? Olha, eu acho que a formação acadêmica é importante, mas tem também um aspecto, digamos, cultural que é indispensável. Eu tive a sorte de poder vir para cá e logo que eu cheguei, na verdade em 85 ainda, eu fui para Córcega e morei lá durante 4 anos. E na Córcega, nos anos 80, não tinha brasileiro. Eu acho que nos 4 anos que eu vivi lá, eu devo ter encontrado 1 ou 2 brasileiros só, né? E não existia internet, né? Nem celular, nem WhatsApp, nada disso. Então, ou eu falava francês ou eu falava francês, né? E como eu não tinha na época material didático nem nada, eu simplesmente pegava jornais, revistas, livros, lia, mas assim de uma maneira ativa, quando eu não entendia, por exemplo, uma construção sintática, não era só palavras, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando e mesmo para quem não está começando, na medida do possível, tentem viver um certo tempo, não precisa ser 40 anos, mas viver um certo tempo no país para poder... E isso vale para todas as línguas, porque é uma questão cultural. Isso. E porque tem uma questão de música, né? Você vê, eu falo português brasileiro. Se um dia me disserem, Maria, você tem que escolher aqui, você vai traduzir ou para português de Portugal ou para o francês. Eu prefiro o francês, mesmo não sendo a minha língua materna, mas porque eu tenho a música do francês nos meus ouvidos, enquanto que o português de Portugal, eu já visitei, adoro Portugal, mas eu não tenho a música deles nos meus ouvidos. Então, eu sou incapaz de, por exemplo, saber se uma coisa está certa ou errada, né? Assim, entre aspas. Se impregnar pela língua. E vamos dizer também que tentar vir passar um tempinho aqui na França não é uma má ideia. Mal. Isso, não faz mal para ninguém. Muito obrigada, Maria Marques. Eu que agradeço. E sucesso aí para o legal. seu guia. Muito obrigada. Obrigada, Adriana.